Fala galera, tudo certo? Hoje a gente inicia aqui nossa aula onde eu vou mostrar como é que a gente cria, tá, modelos assim, ó, com análogo, tá? Vou até colocar aqui no meio da tela para vocês verem melhor, tá? Tem esses modelinhos aqui, ó, com análogo, tá vendo que o análogozinho tá lá dentro do modelo, onde a gente encaixa a peça aqui, né, a coroa. E só que de um jeito diferente. Eu vou mostrar como é que a gente faz esses análogos, esse modelo tá com folga ou ele mais apertado, dependendo de como é que tá a calibração da sua impressora, da sua resina. Aí você pode alterar também esses parâmetros para auxiliar na adaptação do análogo dentro do modelo. E também vou falar sobre a folga que você pode dar na coroa, que você frese ela ou imprima e ela venha com uma folga a mais ou a menos. Depende muito de como você trabalha aí, tá? E assim, eu acho essa informação muito importante pelo fato de não dá para dispensar os T-Bases e os análogos para quem quer trabalhar com fluxo digital, tá, galera? A gente pode ver aqui, ó, que no início de tudo, né, a gente na prótese, a gente começa com os análogos convencionais, onde a gente posiciona lá nos implantes, faz a moldagem e transfere isso para um modelo de gesso, onde a gente tem essa situação aqui, né? Que é um modelinho com os análogos no gesso ali e a gengiva de silicone. E essa é a mesma ideia do digital, pessoal. A gente gera esse modelo lá dentro do software, a partir daquele escaneamento lá do Scambore, né? Que a gente falou na primeira aula, que é o transfer digital, tá? Que a gente posiciona lá no implante, né? Igual tá esse análogo manual aqui, a gente posiciona dessa mesma forma, faz o escaneamento, né? Onde a gente precisa ter dois escaneamentos, um da boca sem o transfer digital, que seria Scambore, Jig, e outro escaneamento com a boca só com os implantes sem transfer digital, né? Para poder fazer e gerar uma coroa. E agora eu vou mostrar como é que a gente faz utilizando o mesmo processo para gerar o modelo com análogo, tá? E com esse detalhe dessa folga, eu vou explicar tudo, o porquê, né? Eu vou desvendar tudo aqui sobre essa questão dos análogos e dos T-Bases, da folga, dos parâmetros, né? E como escolher lá e como é que faz para a gente ver onde é que tá esses parâmetros, né? Então, é basicamente isso. A gente vai posicionar o transfer digital no modelo igual esse análogo aqui. E em vez de vazar ou algo do tipo, né, com análogo na posição, a gente vai simplesmente gerar esse modelo dentro do software de forma 3D, de forma digital, tá, com o encaixe do análogo, onde a gente vem com o análogo digital, tá, que são esses análogos aqui, ó. Ele é um análogo físico, né, um análogo de metal. Esse aqui é um da Singular, onde você percebe que tem um parafuso na parte de baixo do implante. Isso é muito interessante porque ele encaixa aqui, ó, de vista oclusal, e por baixo, né, na parte de baixo do modelo, você consegue encaixar esse parafuso aqui, onde vai definir a altura e a posição do modelo, tá? Esse chanfrado, esses pinos que tem aqui, ó, no meio do análogo, ele vai servir para que o seu análogo não fique girando. Então dentro do modelo aqui tem uma canaleta, né, onde encaixa certinho. Tá certo? Basicamente isso aqui. A gente gera o modelo em 3D dentro do software com esse encaixe e faz a impressão do modelo com esse vazio, né? Com esse encaixe aqui do que seria o análogo físico, onde a gente compra nas empresas, onde você comprou o transfer digital que foi utilizado para fazer o escaneamento, tá? Então se você utilizou o Jig, o transfer digital, o ScanMaker, tá, de certa determinada empresa, você tem que comprar também esse análogo digital nessa mesma empresa para que seja tudo compatível com a biblioteca digital que a gente utilizou, que vai utilizar aqui para gerar o modelo, certo? Então, partindo desse ponto, sabendo que a gente tem que ter um análogo físico, tá, antes de imprimir o modelo, que esse análogo ele tem que ser comprado na mesma empresa onde você comprou o seu transfer digital, o Jig, tá? E ele tem que ser compatível com a mesma biblioteca e com o mesmo processo, né? Então, assim, a partir daqui, a gente só vai o que vai definir a precisão desses modelos são duas coisas: um escaneamento bem feito do nosso transfer digital e uma boa impressão desses modelos para que encaixe certinho o análogo pós-impresso, né? E aí como é que a gente faz isso para gerar o modelo? Supondo
tá? Que eu recebi aqui, deixa eu ver aqui, ó, o arquivo do dentista. Ele fez o escaneamento da boca da paciente, ó, tá? Sem análogo, na verdade o análogo tá aqui lá dentro da boca da paciente, mas não foi pego, né? E ele fez o escaneamento da boca sem transfer, primeiramente, o primeiro escaneamento, porque a gente precisa desse escaneamento aqui para gerar o modelo. E aí fez um segundo escaneamento, que foi o escaneamento do transfer digital, ou Scambori, ou Gig, né? Que é esse transfer aqui, ó, que é esse Scambori aqui, na verdade, onde vai dar a posição do nosso análogo, pessoal, tá? Então eu vou unir essa malha com essa outra malha aqui, ó, da arcada, tá? E aí perceba que a gente tem duas malhas aqui, elas estão tão bem unidas que não dá pra gente visualizar a divisão, mas se eu deixar aqui, ó, um mais transparente que o outro, você pode perceber, tá? Que uma imagem sobrepôs a outra, tá? E manteve ali, ó, a mesma posição. Então é exatamente esse escaneamento, a união desses dois escaneamentos, que vão definir a precisão da posição do seu análogo, tá? Então esses dois escaneamentos eles têm que estar o mais unido possível, porque o escaneamento do nosso Gig, né, do nosso transfer digital, que é isso aqui, ele define a posição, mas é em cima desse outro escaneamento aqui, ó, da arcada, que a gente vai gerar o modelo físico, o corpo do modelo, né? Então é por isso que esses dois escaneamentos têm que estar exatamente iguais, exatamente na mesma posição. Pronto, sabendo disso, a gente vai abrir o software aqui do Exocad, certo? E eu vou dar entrada no meu lado esquerdo e passar todas as informações de cliente, de paciente, de técnico, para que o software ele me permita abrir as opções aqui de desenho, de criar modelo, né? Na verdade, de trabalho. Então, vou preencher aqui nome do cliente, nome do paciente e o técnico. Feito isso, eu vou selecionar, pessoal, o elemento do análogo, tá? Se eu sei que o análogo que eu preciso fazer no elemento 11, eu tenho que clicar no elemento 11 e dizer que aqui vai ser algum trabalho sobre implante. E como é que eu vou falar isso para o software? Eu simplesmente vou selecionar qualquer trabalho da opção dos módulos aqui, tá? Eu posso selecionar coroa anatômica. E o material também não vai importar, porque a gente não vai fresar, tá? A gente não vai fazer nenhum tipo de coroa, nem o Exocad está interligado com nenhuma fresadora, então pode ser qualquer tipo de material. Depois da escolha do material, a gente precisa vir aqui em opções e parâmetros e escolher aqui como aparafusado, tá? Que a gente está dizendo para o software que o tipo de implante que a gente vai fazer é o convencional, aquele aparafusado, tá? Porque a gente tem outras opções aqui que são aparafusado com canal manual, tá? Que é para fazer o conduto do coroa cimentada, né? Com o conduto do parafuso, mas sem o stop do parafuso. Então é para coroa parafusada cimentada essa opção. A gente tem a opção de pilar personalizado, subestrutura, né? Que é o exemplo de barras. E nenhum implante, que é a opção de sobredente. Que quando a gente trabalha sobredente, a gente deixa aqui essa opção marcada como nenhum implante. Então, como eu quero dizer para o software que aqui tem um implante, eu preciso dizer para ele que é qual tipo, que seria aparafusado, tá? Então, na verdade, se eu quero deixar aqui, dar informação para o software que é sobre dente, eu somente deixo como nenhum implante. Se eu quero dizer que é sobre implante, eu preciso falar somente qual o tipo de implante. Nesse caso aqui é o tipo de aparafusado, então eu posso selecionar em OK e a gente passou o comando, a informação para o software e ele já me deu a possibilidade de salvar aqui, tá? E aí, só que antes de salvar, eu preciso falar para o software qual que é o meu modelo, qual que é a minha arcada de trabalho, tá? E eu vou selecionar qualquer arcada qualquer dente dessa arcada superior, né? Porque o meu trabalho é na arcada superior. Então eu preciso dizer para o software que esse é o meu modelo de trabalho, tá? Então eu seleciono qualquer um outro dente que não seja o dente de trabalho, tá? Vou selecionar o 18 aqui e vou dizer para ele que esse é o meu modelo de trabalho, tá? Então clique em adjacente aqui, ó, dente adjacente e clique em OK. E agora eu disse para o software, tá? Que o elemento 11 vai ser onde vai ter uma coroa, tá? O análogo, né? No elemento 11 e estou dizendo para ele que essa arcada aqui é que é minha arcada de trabalho, tá? Que é minha arcada superior. Então a partir daqui eu posso clicar em Save
guardar. E quando eu clico, ele já me libera as opções, tá, de desenho, Model Creator, fabricação. Hoje a gente vai criar o modelo aqui primeiro, tá? Fazer a criação do modelo, então eu vou clicar em Model Creator, tá? Ele vai abrir uma nova aba do sistema para que a gente possa criar e gerar o modelo. Prestem bastante atenção, pessoal, nessa aula aqui, porque realmente é algo que parece fácil, mas a gente se complica na hora da escolha aqui. Então, ó, perceba que o primeiro arquivo que ele me pede sempre é o que eu selecionei como adjacente. Então vou buscar aqui. Tá onde? Aqui, download. O PerDAW, que é meu escaneamento sem Scambori. É o escaneamento limpo da arcada. Então é a primeira opção que ele pede. Então vou selecionar aqui e clicar em abrir. Perceba que em seguida ele me pede agora o localizador de implante, galera. Tem aqui o nomezinho, tudo descrito do que ele está pedindo, tá, no software. Então eu vou selecionar aqui agora o escaneamento, tá, do Scambori ou Jig, tá? E aí ele vai unir, porque o escaneamento já foi feito com essa união, tá? Então o dentista ele já fez essa união aqui pra gente e já enviou unido. Então a partir daqui o software ele já me pergunta qual que é o tipo de modelo que eu vou gerar. Que eu vou gerar o modelo, tá, com análogo. A gente nas aulas anteriores aí viu como é que faz o modelo, né, OCADO simples. E aqui é o mesmo processo, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, a minha segunda opção. Ele vai gerar um plano, né, na parte inferior do modelo, onde eu preciso alinhar com a minha grelha do fundo aqui, ó, do software, tá? E agora eu preciso posicionar o meu modelo de forma que vai definir exatamente como é que ele vai ser gerado, tá? Então se eu segurar Ctrl do meu teclado aqui, ó, eu tenho essas setas onde eu posso guiar a posição dele, tá? A inclinação dele o interessante é que você sempre deixe ele nessa vista que está aqui, ó, com a vestibular dos dentes para você. Porque tudo vai definir a posição que está o modelo, como é que vai definir como ele vai ser gerado, tá? Então se eu clico no modelo e arrasto para cima, ele aumenta o milímetro aqui, ó, na aba do modo assistente, me dizendo quantos milímetros de altura vai ficar esse modelo. Eu vou deixar aqui com 22 milímetros de altura, é a altura padrão que eu trabalho com o modelo. E aí posso seguir, clicar em seguir, tá? E ele vai me perguntar qual o tipo de implante, aqui de cara, tá? Diferente do processo do modelo normal, que ele não iria me perguntar qual o tipo de implante se eu não tivesse selecionado lá no início, tá? Uma coroa com a parafusada aqui. Então agora a gente vai buscar qual é esse implante aqui, qual que é esse análogo, né? A gente tá gerando um modelo com análogo, não tá fazendo uma coroa. Tá, então eu vou clicar aqui, ó, na lista completa, na aba, e eu tenho todas as minhas bibliotecas de análogo, pessoal. Todas as bibliotecas que eu já instalei estão aqui, tá? Então essa biblioteca aqui, ela é da EFF, tá? Então se eu apertar em E no meu teclado, ele já vai buscar as bibliotecas que começam com E, tá? Eu sei que essa biblioteca aqui é o ConeMOS. Como é que eu sei isso? Quando eu recebi o trabalho, o escaneamento desse Jig, tá, com o modelo, eu de cara já perguntei ao dentista qual que é o implante, qual que é a marca dele, tá, e qual que é o tipo de implante. Então ele falou para mim, ó, é um Neodent e ele é um ConeMOS. Então você vai ter que gerar aí um modelo, tá, com análogo. E eu utilizei o Scambori. Aí eu perguntei para ele, né, qual foi a marca do Scambori que você utilizou, qual foi a empresa onde você comprou esse Scambori. E ele falou que comprou na EFF, tá? Então o que eu fiz? Eu fui em busca da EFF, entrei em contato com eles e pedi a biblioteca digital para que eles instalassem, porque eu precisava gerar um modelo com o Jig que foi comprado com eles, tá? Porque é assim que tem que ser feito. A gente tem que utilizar a biblioteca digital do mesmo fabricante do Scambori, tá? Do mesmo fabricante do Jig. E aí eles instalaram a biblioteca aqui, onde eu vou escolher o mesmo implante que eu sei que eu quero gerar o análogo, para ter exatamente o encaixe perfeito do análogo físico que foi comprado, tá? Inclusive, quando o dentista mandou o escaneamento, ele já mandou o análogo, tá? Que foi comprado também na EFF. Então mais um motivo para que eu utilizasse a biblioteca da EFF
e gerasse o modelo aqui a partir disso. Então eu vou selecionar a biblioteca DFF, ConeMOS, tá? E agora perceba que na subdivisão aqui, ou subescolha, né, do tipo de implante, perceba que agora ele está aqui meio que codificado. E agora como é que eu vou fazer, como é que eu vou selecionar? Então nesse momento aqui eu fui lá com a representante da FF e falei para elas, ó, os tipos de implante aqui tá por código. Então eu preciso gerar aqui um modelo para o ConeMOS e é da Neodent. Qual que é o código? Então ela me informou qual que era o código, que era um A3AI, tá? Então por isso que eu estou dizendo, pessoal, não é difícil, as informações estão todas aí, vocês é somente buscar, somente procurar, porque não vai chegar um escaneamento para vocês onde vocês vão ter que bater o olho e saber o nome do implante ou de tudo. Não, é só seguir a receitinha, é só seguir o processo, tá? Chegou, pergunta ao dentista qual que é o nome primeiro, a marca do implante e qual que é o tipo de implante. Depois vai em busca de onde é que foi que ele comprou esse gig ou esse escambore, se esse escaneamento foi feito de forma intraoral e foi feito com o gig dele, né? Porque obviamente se você comprou o gig no seu laboratório, você sabe qual que é a empresa. Então você vai perguntar a ele qual que foi a empresa, e se você não tiver a biblioteca, entre em contato com a empresa para pegar a biblioteca. Caso a empresa não forneça, aí você tem que pedir ao dentista, porque o escaneamento dele foi feito com o escaneamento do gig dele, tá? E não um gig seu, tá? Então você pode também dar essa possibilidade para o dentista de enviar seu gig, seu transfer, para que ele escaneie, caso ele tenha um scanner, né? Ou até mesmo se ele for da sua mesma cidade. Então existe essa possibilidade também para agilizar o processo, né? Então eu perguntei a representante dessas siglas aqui qual que seria o implante que eu buscava. Ela me informou que seria esse código. E aí, o mais foda, o mais interessante aqui, ó, é que a gente pode fazer com essa mesma opção, tanto os links, tá, sobre T-Base, quanto aqui a opção de modelo, tá? Então se eu clico aqui, ó, em modelo, ele tá perguntando aqui que não, ele tá dizendo que não foi testado, né? Eu falar usar mesmo assim, mesmo que não foi testado eu vou usar. Então ele me dá o desenho do scan ali, onde eu já posso posicionar para gerar o modelo, tá? Para fazer o modelo. E aí ele vai gerar o modelo de uma forma com espaço padrão, pessoal. Vai estar padrão, vai ser padrão. Então se você imprimir isso aqui e achar muito apertado para o análogo entrar dentro do modelo, você pode vir nessa opção aqui, tá? Nessa última opção que você escolheu como fazer modelo 3D, e pode dar uma folga, tá? Aqui, ó, de mais 0,05 milímetros. Então ele vai gerar o análogo com uma folguinha de 0,5 milímetros a mais no modelo, para facilitar na hora que você estiver encaixando o análogo físico nesse modelo impresso, tá? Então você tem essa possibilidade de aumentar 0,05, tem a possibilidade de aumentar 0,10 milímetros e 0,15 milímetros. Eles dão essa possibilidade toda de folga, porque vai depender muito da sua impressão, da sua impressora. E todo mundo sabe que quando a gente calibra uma resina, né? Se você não sabe, você precisa comprar meu curso. Então a gente aqui, ó, voltando para o modelo, a gente tem a possibilidade de gerar ele com folga ou sem folga, né? A gente vai folgar ou não. E a gente também tem a possibilidade de fazer ele mais apertado, só que a gente só vai ter a possibilidade de deixar mais apertado 0,05 milímetros, pessoal, tá? Por quê? Porque da forma convencional, fazer o modelo 3D normal aqui, ó, sem folga nenhuma, ele já entra apertado se sua resina e sua calibração da impressora tiver ok, tá? Porque toda calibração de resina para encaixe de implante, quando entra apertado é porque tá ok, tá? Então quando a gente tá calibrando, tá, uma impressora, calibrando uma resina, né, que a gente utiliza o nosso teste, né, que é um encaixezinho, a gente imprime um encaixe de uma chave L, tá? E essa chave ela tem que encaixar apertada, de forma apertada, para que esteja calibrada. Por que tem que ficar assim? Porque toda impressão 3D, sem exceções, da impressora mais básica, a mais avançada, ela vai ter, ela vai imprimir, tá, com uma pequena diferença do real, assim, coisa mínima. E essa coisa mínima é o que deixa esse aperto no implante, porque também para adaptar e encaixar análogo é uma precisão minuciosa, muito, muito pequena. Então realmente essa folga, por isso que tem que ser pequena, tá?
a folga que ele dá aqui, e ele só dá a opção de apertar, na verdade, mais 0,5. E é por isso que as opções de folga do modelo são bem maiores, tá? Então eu vou clicar aqui na opção de fazer o modelo, criar o modelo, e perceba que eu vou clicar lá no nosso Scambody e ele não dá uma posição muito precisa, tá? Porque é do software mesmo, isso é automático do software, ele vai ficar meio que solto ali, e eu preciso vir aqui, ó, e clicar em melhor ajuste para ele ajustar aquela posição daqueles dois escaneamentos, tá? O escaneamento do desenho do jig que está dentro do software, que é essa malha amarela que gerou aqui quando eu cliquei, e a união do escaneamento que foi feito no paciente com o jig, né? Físico. Então aqui dentro do software eu estou fazendo essas duas uniões para que a gente tenha a posição do escaneamento que foi feito lá da boca do paciente, né? Então, a partir daqui eu vou clicar em melhor ajuste, ele vai reconhecer todas as partes que são iguais desse jig e vão unir, tá? Então eu vou arrastar um pouquinho essa barra para cima, porque se vocês perceberem aqui o software ele me deu o desenho do jig, ó, ele deu o desenho do jig, só que o que toma como referência, tá, pessoal, é somente essa geometria aqui, ó. Se você perceber, ó, é somente a geometria, só essa cabecinha, essa parte de cima aqui que ele toma como referência. Então eu vou subir aqui, ó, e puxar até a ponta e vou clicar em melhor ajuste, tá? Segurando o Ctrl do teclado, a gente tem a possibilidade de visualizar a melhor união e saber se ele realmente uniu bem, tá? Então quanto mais azul tiver aqui, ó, no jig, melhor foi a nossa união de malha, tá? Então tá ok aqui, eu posso seguir e ele me deu exatamente a posição, tá, do jig de escaneamento que foi feito, tá, dessa malha verdinha aqui, que foi o escaneamento feito na boca do paciente. E ele já me deu aqui, ó, uma simulação do análogo, tá, que tá aqui, ó, de forma interna do nosso cone MOS, né, na verdade. Ele deu uma simulação e é isso mesmo. Ele tá me dando a opção aqui agora para cortar a malha, o modelo, caso eu queira, para gerar o modelo bonitinho. E aí eu vou dar uma dica muito importante para vocês, pessoal, referente à criação de modelo aqui, em escolher a altura, tá, do modelo, porque olha só, eu vou cortar aqui o modelo, essa rebarba, para que ele gere um modelo bonitinho, tá? Só que se você perceber, na hora que eu posiciono o escaneamento do jig do software com o escaneamento aqui, tá, que foi feito na boca, ele já gera, tá, uma simulação do que seria o análogo. Então perceba que se eu coloquei lá no início para o modelo ficar com 22 mm, nesse momento agora ele iria cortar esse análogo aqui no final que fosse gerar esse modelo, tá? Então eu vou seguir aqui esse passo e ele tá me pedindo a margem, tá, do perfil de emergência ali do nosso implante. E o que eu vou fazer antes de começar isso? Eu vou vir no modo perito aqui, ó, lado direito, e a gente vai clicar aqui fora com o botão direito do mouse e vai aqui, ó, posicionamento do modelo, tá? Então perceba o seguinte, ó, eu deixei com 22 mm, isso foi de propósito para mostrar a vocês, porque realmente não tem como a gente saber qual que é a altura do análogo, tá? Então agora eu vou deixar visível aqui, ó, a simulação do que seria o análogo, e perceba que a plataforma que fica embaixo do modelo, que seria onde seria gerado esse modelo locado, né, ele iria cortar exatamente onde é a trava, tá? Onde é a trava do nosso análogo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar o modelo mais para cima, de forma que essa plataforma passe da nossa simulação do análogo, para quando ele gerar esse modelo no final, ele conseguir gerar também esse encaixe que é exatamente da trava aqui, ó. Tá entendendo? Exatamente essa trava aqui, esse chanfrado. Se você perceber aqui, ó, dentro do nosso software, quando gera o modelo final, ó, ele gera com aquele chanfrado que é o encaixe desse análogo aqui, tá? Que ele fez a simulação. Então eu defini a altura agora, deu exatamente 27 mm esse modelo. Ele vai demorar um pouco para imprimir, porque vai estar um pouco alta a peça, a coroa. Então eu posso clicar em OK, mas não tem o que fazer, né? Não tem como imprimir menor que isso se o análogo ficou àquela altura ali, por conta da profundidade aqui, ó, do implante. Então a gente não tem muito o que fazer. Isso aqui é o caso. Para gerar o modelo de forma correta, tem que fazer isso. Então vou agora delimitar onde seria o perfil de emergência, né,
bem próximo ali do implante. Essa delimitação tem que ser feita. O software vai gerar isso no modelo depois, né? Então por isso que tem que ser muito bem feito essa parte da delimitação do perfil de emergência, tá? Perceba que ficou algumas linhas aqui vermelhas, então eu posso ir aqui agora clicando e corrigindo isso. Foram partes que ficaram suspensas da delimitação, onde não pode acontecer, porque ele não vai reconhecer quando for gerar o modelo, tá? Então todas as partes verdinhas tá ok, posso seguir, tá? E ele vai gerar agora o nosso modelo. Aqui está perguntando se eu quero trocalizar mais algum elemento, se tivesse algum dentro sobre preparo aqui, né, pra gente trocalizar. Como não tem, eu posso seguir. Agora ele está me dando todos os parâmetros, tá, para gerar esse modelo. A única coisa que eu encho aqui é encher essa cavidade para 2 mm, tá, onde ele não vai deixar tão oco aqui no fundo, ele vai deixar mais sólido aqui 2 mm, que eu acabei de aumentar. E o parâmetro da gengiva, se a gente vir nessa aba aqui, ó, você percebe que tem a possibilidade de colocar gengiva nesse modelo. E aí uma dica muito importante, tá, onde eu quero passar para vocês, que também vai ter muita dica nesse nível aqui lá no meu curso. Todo mundo que gera modelo já, que ainda não começou a trabalhar com o Exocad, né? O pessoal que já está trabalhando, que vem falar comigo, fala muito assim em referente à espessura da gengiva, que não consegue gerar uma espessura de gengiva, assim, uma espessura grossa de gengiva, para que ela tenha rigidez, a gente consiga imprimir ela de forma rígida, tá, para duplicar ela depois e tudo mais, né? Só que assim, na verdade, é somente porque eu vejo que o pessoal não testa os parâmetros aqui para ver o que é, né? Então, se você perceber a profundidade, a opção de profundidade aqui, ó, eu deixo padrão, a espessura mínima eu deixo padrão, mas o espaço a gente pode aumentar um pouquinho aqui, ó, para 0,20, tá? Que é o espaço que ela vai gerar. E a profundidade, pessoal, todo mundo tenta colocar aqui o máximo, que é 1 mm, mas na verdade aqui 1 mm seria a espessura mínima dela, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar de forma negativa, porque ele vai gerar no modelo a gengiva de forma negativa, ela não vai gerar a gengiva aqui de forma positiva. Se realmente a gente colocar no máximo, ela vai gerar na espessura mínima, que seria 1 mm, e realmente 1 mm para uma gengiva, tá, iria ficar muito fina, sem resistência essa espessura. Então eu vou fazer o teste aqui para vocês com 1 mm para mostrar, né? Então para adicionar eu tive que clicar aqui, ó, em adicionar, senão eu não consigo delimitar a gengiva. Eu vou clicar em adicionar. E agora eu vou delimitar essa gengiva aqui, tá, no nosso modelo. Tá, lembrando que não pode ser muito curtinha assim, como eu acabei de delimitar. Vamos deixar ela um pouquinho mais espessa, tá? Vamos descer aqui, ó, a delimitação um pouquinho. E vamos gerar aqui fazer um quadradinho, né? Ó. Tem que ter uma espessurazinha legal também. E agora eu dou 2 cliques para finalizar, né, unir as partes, as duas pontas. E eu posso clicar em executar, onde ele vai gerar, o software vai gerar o modelo aqui e também a gengiva, tá? Esse é o momento que ele vai gerar os dois. E a partir daqui, do que ele vai gerar, a gente pode alterar ainda esses parâmetros e pedir para ele gerar novamente antes de finalizar. E aí eu vou mostrar a vocês a possibilidade da gente aqui alterar o parâmetro ali de profundidade para que a gengiva ela fique um pouco mais espessa, um pouco mais grossa, a gente tem uma melhor impressão dessa gengiva, para que a gente consiga encaixar e tirar do modelo sem danificar, sem quebrar, porque depois que a gente duplica essa gengiva, ela vira uma gengiva de silicone, né? Um silicone, isso para quem duplica, né? Porque tem pessoas que conseguem imprimir ela na resina já flexível, que é a resina de gengiva. Porém também se a gengiva nesse momento que ela não ficar com espessura bacana, ela não vai ter uma impressão legal. Então se você perceber agora, eu deixar o modelo transparente, ó, perceba que a espessura de gengiva daqui para cá ela é muito pequena, ela ficou com 1 mm, tá, realmente de espessura mínima. Então agora se eu pegar aqui, ó, perceba que a margem, se eu tirar aqui a gengiva, a margem tá aqui, ó.
Tá vendo? Ó? Tá bem por aqui mais ou menos. Ó. Tá bem alto. Então ela ficou bem fininha assim em questão de espessura, de altura, pessoal. Tá? Então eu vou pegar essa profundidade e vou diminuir aqui, ó, para -2, pessoal. Eu diminuo até -2. Tá vendo, ó? -2.2. Então agora eu vou clicar em executar e ela vai gerar essa gengiva de forma negativa, na verdade, porque como eu tô falando, a gengiva ela negativa o modelo, ela não é de forma positiva. Então, ó, olha a espessura que ela acabou de ficar agora. Realmente ela ficou bem mais grossa. A gente vai ter uma impressão melhor dessa gengiva. A gente vai duplicar uma gengiva aqui de silicone, se for duplicar, vai ter uma rigidez muito maior. Então é só vantagem. É só vantagem, é só melhoria. Essa dica aqui. Essa e outras dicas que eu tenho lá no meu curso online, tá? Então perceba que agora eu gerei o modelo e olha a cavidade que ele fez aqui interna. Poxa, isso aqui deve salvar muita gente aí agora, viu? Essa dica aqui deve ter salvo muita gente mesmo. Então, ó, perceba que agora a gengiva ela tá espessa, a cavidade que foi feita aqui interna, ó, tá bem maior. E a simulação do nosso análogo ali, onde é que ele vai ficar, tá? Então a gente tem essa simulação, se eu quiser eu posso tirar aqui, ó, de vista. E ele vai ter a simulação, tá, da parte interna, que vai ter o encaixe do análogo, tá? Então a gente tem tudo isso aqui visível, ó. Se eu quiser eu posso tirar. Esse é o meu modelo físico e rígido. Então eu posso clicar em seguir agora. Que aula, hein? Que aula, hein? Essa aula aqui, ó, aí a gente tem a possibilidade também de colocar attachment, tá? Que são os articuladores. Eu posso escolher aqui qualquer tipo de articulador e depois clicar no modelo, ele vai gerar lá. Se eu quiser deletar, eu clico lá no articulador e clico delete no teclado, ele tira. A gente tem a possibilidade de digitar o texto aqui, tá? Clico aqui na aba de texto, digito o texto e aí vem em adicionar texto aqui, ó, dou somente um clique e depois clico onde eu quero jogar esse nome. Eu também posso clicar e arrastar esse nome para qualquer lugar, tá? Eu posso aumentar a espessura dele, tá? Eu posso aumentar o tamanho, posso deixar negativo se eu clicar aqui na opção de subtrair e depois seguir. Aqui ele fica de uma forma positiva, mas quando a gente clicar em seguir ele vai simplesmente negativar, ele vai furar, ele vai gerar a marca do meu nome, tá? Nesse modelo. E aí perceba, ó, que fica lá no modelo agora, ó, negativado. E aí a gente consegue salvar isso aqui, tá? Salva primeiro o modelo e depois salva somente a gengiva, tá? Tudo separado, bonitinho. E é isso, né? Tá a gengiva aqui, ó. Agora essa dica aqui que eu dei, pessoal, a gente tem a possibilidade de imprimir o análogo mais folgado ou mais apertado. É uma grande sacada aí. Não é todas as empresas que fornecem essa folga, tá? Então é por isso que eu indico a vocês sempre escolher uma empresa que forneça gig, transfer digital, né? Biblioteca que não seja assim uma empresa só, tá? Porque você vai ter que estar tendo várias bibliotecas de várias empresas diferentes. Se você pega uma empresa como a EFF aí, ela vai conseguir te fornecer e te suprir de todas as marcas praticamente do mercado de implante. Você vai conseguir também ter essa possibilidade de folga dos análogos, onde a maioria das empresas não fornecem. Então é muito interessante essa empresa, galera, da EFF aqui, tá? Eu não ganho nada deles para estar indicando, é realmente porque é algo muito bom para a classe, é algo muito bom para a gente e tem que ser divulgado, o que é bom, né? Então, feito o modelo com essas possibilidades, a gente tem a possibilidade agora de fazer coroa sobre T-Base, tá? O que seria o T-Base, né, de fato? Deixa eu colocar aqui para ver se tem T-Base análogo. Ó, então, análogo não é nada mais nada menos que esses componentes aqui, tá? Porque é o único tipo de trabalho que a gente não consegue fazer em zircônia. Quando a gente abre a possibilidade do CAD/CAM, do digital, a gente tem a possibilidade de fazer zircônia, que é muito melhor que o metal, né? Só que a gente não consegue fazer zircônia quando são implantes indexados. E o que são implantes indexados? É nada mais nada menos que esses implantes que tem esse encaixe interno. Perceba que essa rosca aqui, esse encaixe, ele encaixa assim, ó, de forma que entra, tá? Um de forma negativa e outro positiva. Eles encaixam e aí tem o nome de indexado. Então, se a gente fizer isso aqui de zircônia, a parede interna, tá, desse análogo, desse implante, ele vai ficar tão fina que vai quebrar.
E é por isso que tem que ser de metal ou de titânio, como é feito esses T-bases aqui, ó. Porque eles vão aguentar, eles vão resistir a essa força, né, que é exercida sobre o implante dentro de outro implante, né? Aqui, ó. Se você vê o análogo, ele encaixa essa parte aqui, tá? Esse hexágono dentro de outro implante, que aí são chamados implantes indexados, né? E aí tem que ser de metal. E aí a gente tem que fazer a coroa sobre esse T-base aqui, tá? Que o dentista ele coloca o transfer digital. Ele primeiramente coloca esse T-base no implante da boca do paciente, depois ele encaixa o transfer digital em cima desse T-base aqui, ou ele pode também colocar somente o transfer digital direto no nosso implante, né, sem pilar, sem intermediário, e aí a gente consegue também gerar uma coroa para a altura perfeita desse T-base, tá? Porque o software ele é inteligente, ele consegue entender a altura do T-base, porque são alturas padrões onde você compra o T-base já pronto. Então ele tem todas essas informações dentro do software. Então agora essa era assim a grande dúvida do pessoal que vai começar a fazer zircônia e vai fazer metal. Os únicos casos que realmente não dá para fazer zircônia é quando ele é assim dentro do implante, porque essa parte aqui, ó, hexágono, esse encaixe, ela fica muito fina se for feita em zircônia e quebra. E também quando a DVO ela é muito baixa, só que a gente tem a opção aí de fazer zircônia multi, né, onde não precisa estratificar, apenas a vestibular dos dentes e tal, tudo mais. Então o T-base veio para salvar isso aí e possibilitar fazer zircônia em qualquer caso, tá? Então assim, é muito importante, só que também o pessoal tem muita dúvida em fresar a coroa e fala que ela fica apertada ou folgada demais no T-base, não fica girando, não fica com uma trava. E eu vim para mostrar a vocês as duas possibilidades de vocês criarem a coroa com folga, com aperto, seja da forma que quiser, porque o software ele te dá essa opção, ele te dá esse parâmetro lá na hora que você está escolhendo o implante, tá? Então a gente vai fazer como é que a gente vai criar essa coroa sobre T-base, tá? Eu vou selecionar da mesma forma aqui que eu selecionei. Eu tenho que dizer qual que é o dente que a gente vai ter o implante, tá? Então eu vou selecionar o elemento 24 aqui, ó, e vou dizer para ele que é uma coroa anatômica. O tipo de implante a gente vai selecionar aqui como parafusado, tá? E vai dar OK, tá? E qualquer elemento a gente selecionou como adjacente. Então eu posso clicar aqui em guardar e ele vai me liberar as opções aqui para desenho, tá? Eu vou clicar aqui em desenho. A gente vai criar uma coroa, né, sobre o T-base agora, né? Primeiro eu mostrei como a gente faz o análogo, tá? E depois agora imagine que você já tem esse análogo impresso, o modelo impresso com o análogo que você comprou pronto encaixado e também o T-base que você comprou, tá? Que também você comprou o T-base pronto, em posição no seu modelo, e agora você vai fazer a coroa para encaixar nesse T-base, tá? Então a gente vai começar do início aqui. Eu vou buscar os arquivos, tá? Que ele pede primeiro sempre a arcada completa. Então eu vou buscar aqui a arcada completa, a arcada superior, e aqui em seguida ele vai me pedir o arquivo STL, do localizador de implante. Sempre vai ser essa sequência, por isso que você sempre tem que pedir um STL, um arquivo, um escaneamento, primeiro da arcada sem T-base e sem escambore, e a outra escaneamento que vai ter o escaneamento do escambore, tá? Então agora eu vou puxar o scan aqui, o nosso transfer digital. E como somente esse elemento 24 aqui ele vai ter o T-base, né? Eu só selecionei o elemento 24 lá no início, tá? Então por isso, ó, vou definir o eixo de inserção aqui da peça. Esse é o lado correto. Perceba que embaixo do modelo está vermelho, e aqui mesmo no modo assistente ele me indica que o lado vermelho, ó, é o errado. Tem um xizinho aqui no que seria a área vermelha. Então vou virar aqui novamente para oclusal e a gente vai definir isso aqui como eixo, e eu posso clicar em seguir, tá? Independente da posição que o modelo esteja. E agora ele me pergunta qual tipo de implante, pessoal. Então vamos lá, eu recebi esse escaneamento. Digamos que o dentista ele posicionou o T-base, ó. Veja que tem esse espaço aqui embaixo do escaneamento do jig. Provavelmente era o T-base que estava com essa altura aqui, por conta da parte metálica. Ele não foi pego no escaneamento. Então o dentista ele escaneou, ele botou em posição aqui o jig,
tá? E aí enviou pra gente. E aí, qual foi a primeira pergunta que eu falei? Que eu fiz pra ele. Qual que é a marca do implante e qual que é o implante? Então ele falou, ó, David, isso aí é a marca do implante, é um SIM, a marca é SIM, e o implante é um Strong SW. Então o que eu fiz? Eu vim aqui na minha biblioteca, na minha lista completa, e apertei S do meu teclado até buscar, ó, até ele buscar as bibliotecas que iniciam com S. E aí ele veio descendo até que eu achei aqui, ó, SIM SM16 Strong SW. Então a única informação que o dentista me passou era que era um SIM e que era um Strong SW. Se eu vi que tem esses dois nomes aqui, ó, eu posso pegar e mandar uma foto para ele, confirmar, ó, doutor, é esse aqui realmente o implante. Aí ele vai dizer, é esse mesmo, um CM, Conimoss, né? E aí você clica nele, quando você clica, perceba que agora ele vai me dar a opção de escolher qual que é o T-Base que a gente está utilizando, qual que é a altura de transmucoso. Só que isso com códigos, e eu vou explicar para vocês o que é que seria cada um desses aqui. Perceba que todos eles iniciam com ICMT, que é a sigla do implante, então isso não importa em nada, mas a numeração, os dois números é referente à altura de transmucoso, tá? Que é a altura do assentamento desse implante, que seria, por exemplo, se a nossa gengiva está localizada aqui na altura final desse T-Base, referente a isso, quantos milímetros tem de transmucoso, né? Quando eu encaixar o T-Base aqui, quantos milímetros esse assentamento ele entrou da borda da gengiva até onde realmente está posicionado o assentamento do T-Base. São quantos milímetros? 2 milímetros, 0,5, né? A grande sacada é que esses dois últimos números é referente à folga, né? É referente ao espaço de cimentação da coroa nesse T-Base, porque a gente no digital a gente não tem como definir espaço de cimentação de coroas quando são sobre implante, porque o software mesmo define isso, tá? Porque o encaixe tem que ser perfeito, então ele mesmo quando a gente utiliza a mesma biblioteca do mesmo fabricante do Gig, ele tem todas essas informações perfeitas, por isso que consegue fazer tudo perfeito. Mas o que acontece? Existe o variável, o fator, né, da calibração, da contração da sua zircônia no forno, da sua fresagem, da altura, como é que tá a broca. Então tudo isso vai definir de como é que vai sair a adaptação da peça final, tá? Então os parâmetros não são nada mais ou nada menos do que para auxiliar a gente nisso, né? Se, por exemplo, você fresar e ela ficar apertada, você pode fresar novamente com um parâmetro de folga maior, tá? Então nesse caso aqui, 20,02 seria 20 seria representando 2 milímetros de transmucoso, tá? Sempre vai ser o número da frente, vai ser tipo 2 milímetros, e aqui quando tem 0,5 é porque realmente vai ser 0,5 milímetros, tá? Então eles não tem como colocar essas informações aqui, colocam somente os números iniciais, e pra gente entender realmente, depois de explicado, fica fácil, ó. Se você ver aqui, 30,06, 30 quer dizer que é 3,0 milímetros com 0,6 milímetros de espaço de cimentação, que vai dar a folga desse T-Base, tá? Então aqui, 20,06 seria 2,0 milímetros e 0,6 milímetros de espaço de cimentação do nosso T-Base, tá? Então essa dica aqui, pessoal, é importantíssima, vale ouro, realmente, de fato, e vai ter essa e muito mais dica desse nível no meu curso online, tá? Onde eu expliquei de A a Z todos os segredos do Exocad, para quem está começando, para quem já está trabalhando. Vai ter coisa para você reaproveitar lá. Eu tenho certeza que tem muita dica, muito conteúdo. A gente vai ensinar como bular software para ter uma adaptação perfeita, não distorcer biblioteca, como a gente copiar sem distorções, tá? Planejamento que foram feitos manual e escaneados. Então se eu seleciono aqui, no implante 20,02, 20,02, 20 seria 2,0 milímetros de transmucoso, a altura do assentamento, referente à borda da gengiva, né? E 0,2 seria 0,2 milímetros de espaço de cimentação no nosso T-Base, tá? Então, perceba que se eu pego aqui um T-Base com transmucoso de 2 milímetros, eu só vou ter duas opções de folga,
que vai ser aqui, ó, 2002 e 2006. Então, todas essas duas aqui, eles vão ter 2 mm de transmucoso, porque o 20 é referente a 2,0 e o único espaço de cimentação que vai ter é 0,6, que é o 0,6, e a primeira opção que é 0,2. Então são essas duas opções que a gente tem para o T-Base de 2 mm de transmucoso, né? Então, depois que a gente selecionou isso, sempre eu posso selecionar como padrão. Se eu quiser dar mais alguma folga a esse análogo, a gente tem a possibilidade aqui, ó, de dar folga para ele ficar mais folgado ou mais apertado. Eu sempre seleciono padrão depois disso, tá? Então ele vem aqui e me diz que essa biblioteca aqui não foi testada pela empresa original, e eu falo para ela que eu quero usar mesmo assim, tá? Então perceba que agora ele me deu o desenho exato aqui, ó, no meu canto esquerdo, exatamente o desenho igual, o escaneamento que o dentista fez, tá? E eu sei que é a mesma biblioteca. Tá, todas as referências bateram, tudo que o dentista passou bateu. E agora eu posso clicar aqui em cima desse análogo. E aí, como sempre, ele não vai dar a posição exata lá, ó, do nosso análogo. Não vai ficar unido perfeito. Perceba que a gente vê uma união perfeita e igual essa malha verde e essa malha cinza desse dente aqui, ó, quando elas estão sobrepostas uma sobre a outra, de forma que fica bem unido. Então eu vou clicar em melhor ajuste. Tá? Se eu clicar em melhor ajuste normalmente, ele vai unir, ele vai entender todas as partes que são iguais ali dos dois escaneamentos e vão fazer essa união. Como também eu posso segurar Ctrl no teclado e clicar em melhor ajuste para que a gente consiga fazer a união. E ele vai dizer que quanto mais azul tiver, ó, melhor a união foi feita. Então isso aqui está perfeito, está muito azul. Eu posso seguir, tá? E ele vai agora simplesmente gerar a nossa coroa ali, ó. Ele já deu a simulação de que seria o T-Base, né? E agora ele pede pra gente fazer a margem da coroa, tudo. E é isso, pessoal. Essa é a dica, a grande dica aí que eu trouxe pra vocês. A gente tem essa possibilidade de fazer sobre T-Base, sobre link, né? A gente tem a possibilidade de... O digital, ele oferece muitas possibilidades. E é isso, galera. Até a próxima aula.